do meu avô, a vida dos meus amigos e da vida da igreja, né? Deus seja louvado pela vida de cada um. João 1,35 diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Você pode se assentar. Irmãos, a Bíblia hoje, ela é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, se não o livro mais vendido. Hoje, se você fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que mais de 5 bilhões de Bíblias já foram vendidas em todo o mundo. Só que o que me chama a atenção é que, por mais que a Bíblia seja tão vendida e tantas pessoas tenham acesso à palavra de Deus, muitas outras, talvez um número até maior, se você for contar toda a história da humanidade, das pessoas que não tiveram acesso à Bíblia. A gente fala de 5 bilhões de pessoas, de exemplares que foram vendidos hoje, mas e as pessoas que já morreram, as pessoas que já passaram nesses 2.000 anos desde que a palavra de Deus veio até nós? Quantas pessoas ficaram sem ouvir a palavra de Deus? No livro do Orlando Boyer, O Heróis da Fé, ele chama isso de o soluço de 1 bilhão de almas. A gente não pode fechar os nossos ouvidos para o suspiro, para o soluço dessas pessoas que estão partindo para a eternidade sem Deus. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem ter ouvido a palavra do Senhor, sem ter recebido a sua palavra? E a pergunta é: o que a gente tem feito? O que eu, Vitor, tenho feito? No meu trabalho, na minha casa, aqui no bairro, o que eu tenho feito para que a palavra de Deus seja levada para outras pessoas? Até hoje, muitos cristãos são perseguidos na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Somália, que são os países que estão no topo dos mais perseguidos. A palavra de Deus não pode nem entrar lá. Se você abrir a Bíblia lá, eles te matam. Se você abrir a palavra de Deus, se você falar sobre Jesus, acabou para você. E como é que ficam essas pessoas? A nossa oração, os nossos ouvidos para esse soluço, para esse suspiro dessas pessoas. Fica essa reflexão para nós nessa noite. Dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, dentro do texto que eu li com os irmãos em João, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós chamamos de 4 evangelhos, são ele Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm propósitos diferentes, eles têm públicos diferentes. E João, que foi o texto que eu li com os irmãos, ele se diferencia de Mateus, de Marcos e de Lucas. A gente conhece Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinóticos, porque eles têm coisas que são muito parecidas, tem passagens lá que são muito semelhantes. Agora João não. João, ele tem um toque diferente, porque tem passagens que você encontra em João que você não encontra nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E eu pensei em 2 coisas que separam o João dos outros evangelhos. Mateus, ele quando escreve o seu evangelho, ele está querendo colocar Jesus, que as pessoas leiam, entendam que Jesus é o rei, que Jesus é o Messias. Marcos, quando ele escreve o seu evangelho, ele quer que as pessoas que leem o seu evangelho vejam Jesus como servo sofredor, que elas entendam que
o sofrimento que elas iam passar, o martírio que a maioria dos primeiros crentes passaram, seriam bênção para a vida deles, porque Jesus foi o maior sofredor, Jesus quem sofreu primeiro, Ele quem padeceu por nós. Então o martírio deles valeria a pena, porque muitas outras pessoas, através do testemunho deles, através da morte deles, iriam aceitar Jesus também, iam conhecer Jesus. Lucas, ele coloca Jesus como filho do homem. Lucas, ele tem 24 capítulos e Mateus tem 28, porém Lucas, mesmo tendo menos capítulos, tem mais versículos, tem mais texto. Então Lucas, ele trabalhou mais, ele buscou mais para falar de Jesus no seu evangelho. Agora João, o propósito dele quando ele escreve o seu evangelho é mostrar Jesus como filho de Deus. No capítulo 20 e do versículo 31, ele diz que as coisas que foram escritas no seu evangelho foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. E João, ele é diferente desses outros evangelhos por conta da intimidade. João, ele diz que ele se reclinou no peito de Jesus. João, quando ele vai se referir a ele mesmo no seu evangelho, ele usa a frase, o discípulo a quem Jesus amava. Já fica uma reflexão para nós aqui, irmãos. Quanto mais íntimos nós formos de Deus, quanto mais profundo for o nosso relacionamento com Deus, mais profunda ainda vai ser a revelação que nós vamos ter a respeito de Deus. Mais profunda ainda vai ser a revelação, o conhecimento, a intimidade que nós vamos ter com Jesus. E João, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu demorei para entender o que isso aqui significava. Quando eu entendi, isso aqui significa que Jesus, mesmo antes do mundo ser criado, mesmo antes de eu, você existirmos, mesmo antes de Deus criar tudo, Jesus existia. Isso aqui fala da pré-existência de Jesus. Jesus não é um homem que se tornou Deus. Jesus é o próprio Deus que se encarnou, veio aqui e morreu por mim e por você. E esse é mais um motivo para nós adorarmos a Deus. O próprio Deus desceu, se fez homem. Não foi um homem que se tornou Deus. Jesus já existia muito antes de nós existirmos, muito antes de Deus criar tudo. No princípio ele já existia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse é só o primeiro versículo de João. Mais para frente, João insere um personagem chamado João Batista. Acredito que os irmãos conhecem quem era João Batista. E João, ele não dá muitos detalhes da vida anterior de João Batista. Ele é bem sucinto na vida de João Batista. Agora Lucas, no capítulo 1, capítulo 2, ele fala da vida antes de João Batista. Antes de João Batista nascer, ele fala da mãe, do pai. Agora João não, João já é mais sucinto a respeito de João Batista. E o que ele fala de João Batista é que João Batista estava pregando um batismo de arrependimento para remissão de pecados, lá nas margens do Rio Jordão. E enquanto João Batista está pregando, chegam alguns judeus enviados de Jerusalém para falar com ele, para perguntar quem ele era. Ele estava batizando no Rio Jordão, e eles chegam e perguntam: quem é você? Ele já fala: eu não sou Messias. Eles perguntam: você é Elias? Não, eu também não sou Elias. Mas quem é você? Você é o profeta que nós estamos esperando? E ele diz: eu também não sou o profeta que vocês estão esperando. Eles então perguntam: quem você é então? Ele usa então Isaías 43, que diz: eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho para a vinda do Senhor. João Batista era aquele que estava preparando, estava endireitando o caminho para a vinda de Jesus. Ele é aquele que estava vindo antes de Jesus. Ele mesmo diz que ele era alguma coisa, mas quem estava vindo depois dele era tão importante, era tão grande, que João não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ou seja, João, ele estava preparando o caminho. Agora, no outro dia, Jesus vem encontrar João. E a Bíblia diz que quando João vê Jesus chegando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele é diferente de novo, porque se você ler Mateus, Marcos e Lucas, quando eles falam sobre o batismo de Jesus, o que eles dizem é Deus falando a respeito do batismo de Jesus: você é o meu filho em que eu me agrado. Depois que o Espírito desce sobre Jesus em uma forma de pomba.
Quando isso acontece, é Deus quem diz: você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Agora, o que João relata é diferente, porque ele fala da perspectiva de João Batista, não de Deus falando. E o que João Batista fala é que ele é o Filho de Deus. Deus tinha falado com João que quando ele visse o Espírito descendo sobre a pessoa, esse seria aquele que batiza com o Espírito Santo, o que é diferente do que está escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Em Mateus, Marcos e Lucas. Depois, no outro dia, a Bíblia diz que João Batista está andando e ele vê Jesus novamente, e quando ele vê Jesus, ele diz novamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora ele estava andando com os 2 discípulos, e quando os discípulos escutam João dizendo isso, eles seguem a Jesus, e eles começam a seguir Jesus. Aí Jesus olha para ele e pergunta: o que vocês estão procurando? E eles dizem: mestre, onde é que o Senhor está se hospedando? Onde é que o Senhor mora? E Jesus diz: venha e vê. E eles seguem a Jesus e ficam com ele aquele dia. E a Bíblia diz, insere agora um homem chamado André, que era um desses 2 discípulos que estavam com João Batista, esses 2 discípulos que seguiram Jesus. E a Bíblia diz que primeiro, depois que ele segue a Jesus, ele vai encontrar primeiro o seu irmão Pedro, seu irmão Simão, que depois Jesus muda o nome dele para Pedro. E quando André leva Cefas, leva Pedro para conhecer Jesus, Jesus diz: você é Simão, mas agora o teu nome é Cefas. E Cefas quer dizer pedra. Cefas quer dizer pedra no aramaico, e Pedro quer dizer pedra também, só que é no grego. Cefas e Pedro é a mesma pessoa. E depois, no outro dia, depois de Jesus ter falado com André e com Pedro, ele resolve ir para Galileia. Ele encontra Filipe e diz: siga-me. Filipe segue a Jesus. E esse Filipe, que era de Betsaida, ele encontra um homem chamado Natanael, e rapidamente ele diz para Natanael: nós achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei e aquele que os profetas se referiam. O nome dele é Jesus, ele é de Nazaré e ele é filho de José. Aí vem uma pergunta até rude da parte de Natanael. Depois que Filipe fala essas palavras a Natanael, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta dele pode parecer forte, mas o que me chamou a atenção nesse texto, e o que eu quero falar com os irmãos nesta noite, é a resposta de Filipe. Filipe primeiro diz para Natanael: nós achamos o Messias, nós achamos aquele que Moisés falou, nós achamos aquele que os profetas falaram, o nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, filho de José. E Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe simplesmente responde: venha ver. E o que o Senhor colocou no meu coração, e o que foi me revelado nessa palavra, através da atitude de Filipe, foi que Filipe foi um criador de oportunidade. Filipe não foi uma barreira entre Natanael e Jesus. Filipe, em vez dele questionar Natanael, em vez dele murmurar, em vez dele fazer qualquer coisa, o que ele faz é: vem ver. E ele leva Natanael até Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é que nós precisamos ser crentes que criam oportunidades e não barreiras. Nós não podemos ser aqueles que criam barreiras entre Jesus e as pessoas que estão lá fora, entre Jesus e as pessoas que não conhecem, entre Jesus e essas pessoas que estão soluçando lá fora, essas pessoas que estão chorando. Nós, de maneira nenhuma, podemos ser uma barreira. Nós temos que ser oportunidade, nós temos que ser uma ponte entre Jesus e essas pessoas. Mas como assim? Como que eu vou ser uma ponte? Primeira coisa, como que eu vou criar uma oportunidade? Falando de Jesus. O versículo 35 diz que João Batista estava falando de Jesus, e quando os discípulos ouviram ele falar de Jesus, eles seguiram Jesus. A primeira coisa, se você quiser ser uma pessoa que cria oportunidade, uma pessoa que cria ponte, fale de Jesus. E a pergunta é: o quanto você tem falado de Jesus? O quanto eu tenho falado de Jesus?
o quanto Jesus tem saído de mim, o quanto de Jesus tem saído de mim para as pessoas. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Marcos 10:47 diz que o cego Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Se ele ouviu, é porque tinha alguém falando de Jesus. Um pastor chamado Antônio Gilberto, ele falou algo muito interessante. Existem pessoas lá fora que a única Bíblia que eles vão ler é o nosso testemunho, é a nossa vida. A única Bíblia que eles vão ler na vida deles, se é que eles vão ler, vai ser a minha e a tua atitude lá fora. Talvez a sua atitude, a minha e a atitude seja a única coisa que eles vão ouvir sobre Deus, sobre Jesus. Vai ser na forma com que eu falo, na forma com que eu estou agindo lá fora. Um pensador uma vez disse, ele era ateu, que ele achava o cristianismo a maior religião do mundo, a melhor na opinião dele. Ele falava que o cristianismo tinha boas doutrinas, os costumes do cristianismo era muito bom. Se ele fosse escolher uma religião para ele seguir, ele ia escolher o cristianismo. Mas aí perguntaram para ele, já que você acha tudo isso do cristianismo, por que você não é um cristão? Para mim o cristianismo é a melhor religião, ele respondeu, mas o que não me faz ser um cristão são os próprios cristãos. Os cristãos, eles falam uma coisa, mas o que eu vejo aqui é uma coisa totalmente diferente. Eu leio sobre cristianismo, mas o que eu vejo quando eu saio da minha casa é uma coisa completamente diferente. Fica essa reflexão para nós, irmãos. O nosso testemunho pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então a primeira coisa para que você seja uma pessoa que cria oportunidade é falar de Jesus. Fale de Jesus para a sua família, fale de Jesus para os seus parentes, fale de Jesus para o seu esposo, fale de Jesus para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, fale de Jesus. Talvez você se ache tímido. O Salmo 81:10 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E abre bem a tua boca e eu te encherei. Glória. Se você acha que não tem palavras, se você acha que não consegue falar, que não tem inspiração, abre bem a sua boca, faz uma oração que eu tenho certeza que o Senhor vai encher a sua boca e você vai falar de Jesus. A segunda coisa que nós podemos fazer para criarmos oportunidade é levar as pessoas até Jesus. O versículo 40 diz que André, o irmão de Simão, Pedro, o irmão de Pedro, ele leva Pedro até Jesus. Isso aqui também fala de família, porque André era irmão de Pedro. Eu estava pensando sobre isso no final de semana passada. Como que eu, servindo a Deus, vindo para a igreja, sendo um servo de Deus, vou deixar minha família de lado? Vou deixar minha família sem essa mensagem, sem receber essa palavra, sem ser salva, sem ter os seus pecados perdoados? Como que eu vou vir aqui todos os dias, vou vir aqui diariamente, às vezes o mês inteiro, e minha família eu vou deixar de lado? E a primeira coisa que André faz é levar o seu irmão para Jesus. Talvez você ache difícil levar o seu irmão, talvez você ache difícil trazer o seu filho, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Traga esse seu filho para a igreja. Fale de Jesus para ele, leve Jesus para ele, ou traga ele até Jesus. Se você não consegue trazer ele para a igreja, leve a igreja até ele, através das suas atitudes, através da sua fala. Porque Jesus conhece quem você leva até ele. Depois que André leva Pedro até Jesus, Jesus diz: você é Pedro. Jesus nem tinha tido nenhum contato com Pedro, já sabe quem Pedro é. Quando você leva alguém para Jesus, pode ter certeza, ele já conhece quem você está levando até ele. Aleluia. Marcos, no capítulo 2, fala do paralítico de Cafarnaum. Não tinha jeito daquele paralítico entrar naquele lugar, mas aqueles homens, eles não queriam ser crentes qualquer, eles não queriam ser pessoas que desistem, eles queriam ser pessoas que criam oportunidade, pessoas que criam pontes. E o que eles fazem é descer aquele homem pelo teto. A gente vai fazer uma coisa diferente, mas que nós vamos criar oportunidade, nós vamos, aleluia.
João no capítulo 6 fala do menino com 5 pães e os 2 peixes. Não tinha quase nada se você for olhar nos olhos humanos, mas aquele menino, o André, que foi quem levou o menino até Jesus, ele sabia que Jesus podia criar oportunidade, e o que ele escolheu foi levar aquele menino até Jesus. Leve até Jesus, porque Jesus está dizendo: vinde a mim. Glória. Vinde a mim. Aleluia. Agora, por que então eu vou ser um criador de oportunidade? Para que eu vou criar ponte? Por quê? Primeiro, quando eu crio oportunidade, eu gero resultados positivos no reino de Deus. Olha para a vida de André, que foi um discípulo de Jesus. A gente vê simplesmente, André levou o seu irmão até Jesus, mas e lá na frente? Quantas pessoas esse André levou só porque alguém falou de Jesus para ele? Só porque Jesus encontrou André? André foi crucificado numa cruz em forma de X, e ele não parou de pregar até que ele morresse. As pessoas estavam lá chicoteando André, querendo ver a morte de André, e André não deixava de pregar. E tudo isso porque alguém criou uma oportunidade na vida dele, porque alguém foi uma oportunidade na vida dele. Pedro na sua pregação, ele ganhou quase 3.000 almas, tudo porque alguém criou uma oportunidade na vida dele. Filipe, Natanael, a mulher samaritana, ela, quando vai conversar com Jesus, nem queria saber de papo com Jesus. Eu sou uma mulher, o senhor é judeu, o que o senhor está falando comigo? Só que depois da conversa, ela vai até a aldeia, em vez dela não querer falar com Jesus, ela está levando pessoas para conversar com Jesus. Tudo isso porque Jesus foi uma oportunidade na vida dela. Paulo morreu decapitado, mas antes de ser decapitado, quantas pessoas Paulo não influenciou? E olha nós aqui hoje, que nós também somos influenciados pela vida de Paulo. Tudo porque Jesus deu uma oportunidade para Paulo. Aleluia. Jesus criou uma oportunidade para Paulo. Primeira coisa, gera resultados. Segunda, toda pessoa necessita de uma oportunidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:20 diz que toda alma que pecar, essa certamente morrerá. O Salmo 51 Davi diz, glória a Deus, que ele nasceu na iniquidade, em pecado a mãe dele o concebeu. Todos nós precisamos de uma oportunidade. Todo ser humano precisa de uma oportunidade. Depois que Adão pecou, Adão morreu espiritualmente, e essa morte espiritual passou para todos nós. E o que é morte espiritual? É separação de Deus. Nós já nascemos separados de Deus, e nós precisamos de uma oportunidade, e essa boa oportunidade é a boa notícia do Evangelho. É a boa notícia de que Deus se fez homem, veio aqui à terra, desceu e morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e essa é a oportunidade. Terceira coisa, Jesus nos deu uma oportunidade, ou Ele usou alguém para ser uma oportunidade na nossa vida. E sobre essa oportunidade, ela é gratuita. Eu disse que o salário do pecado é a morte, mas se você ler a continuação do texto, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa oportunidade, ela é gratuita. Segundo, essa oportunidade, ela é única. Timóteo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. João 10:19, Jesus diz que Ele é a porta. João 14:6, Jesus diz de novo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa verdade, essa oportunidade é gratuita, ela é única e ela está disponível. Glória a Deus. João 1:12 diz, aleluia, deixa eu ler. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa oportunidade ainda está disponível. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. João 7:37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu essa oportunidade, mas pergunta para a pessoa do seu lado se ela não for crente, se ela ainda não servir a Deus, se ela quer essa oportunidade nessa noite. Essa oportunidade, ela é única. Essa oportunidade, ela é gratuita. E essa oportunidade, ela está disponível. Mas tem um detalhe, ela ainda está disponível. Vai chegar uma hora que não vai ter mais oportunidade para ninguém. As vestes que a gente costurar aqui, as vestes que a gente vestir aqui, vai ser a que a gente vai vestir na eternidade. Se a gente não se lembrar de Deus nessa vida aqui, na próxima vida, com certeza, não vai dar tempo. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Seja uma pessoa que cria oportunidade para que as pessoas conheçam a Jesus. Fale de Jesus. Leve as pessoas até Jesus. Peço que os irmãos fiquem de pé. Crie oportunidade, irmãos. No seu trabalho, na faculdade, onde você estiver. O evento de amanhã é uma grande oportunidade para nós falarmos de Jesus, para nós levarmos Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como uma oportunidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu saia daqui, Deus, como uma oportunidade, Senhor, para minha família, como uma oportunidade, Senhor, para os meus parentes, Senhor, para os meus vizinhos, como uma oportunidade, Senhor, para esse bairro. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como uma ponte, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo, como uma oportunidade, Senhor, com essas almas que estão soluçando, Senhor, com essas almas que estão indo a passos largos, Senhor, para o inferno, Senhor, para a condenação. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, e das almas delas. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos estar ouvindo o irmão falar no nome do Senhor, o hino, e com esse, junto com esse louvor, nós vamos estar também louvando o nome do Senhor com os nossos dízimos e ofertas que nós trouxemos para a obra do Senhor. Contribuam com alegria, irmãos, e será de grande proveito a nossa contribuição nesta noite. Glória